Olá, meu nome é Felipe Guimarães e eu vou apresentar sobre o trabalho de física da termodinâmica e eu vou começar com mudança de fases. O que são mudanças de fases? As mudanças de fase ocorrem quando uma substância perde ou cede energia térmica para o meio externo. As substâncias podem ser encontradas na natureza em três estados físicos. São eles: sólido, líquido e gasoso. Eles também podem ser chamados de fases da matéria ou estados da agregação da matéria. Um exemplo de mudanças de fases é a do gelo para a água. O gelo se encontra em um estado sólido, e se sua temperatura passar de 0 graus, ele já começa a se transformar em água. Estado sólido: estado da matéria cujas características são ter volume e forma definido, isto é, a matéria resiste à deformação. Dentro de um sólido, os átomos ou as moléculas estão relativamente próximos ou rígidos. Estado líquido: estado da matéria na qual a distância entre suas moléculas é suficiente para adequar a qualquer meio, porém sem alterar consideravelmente seu volume. As moléculas de um material no estado líquido possuem mais energia do que as moléculas no mesmo material no estado sólido, a uma mesma pressão. Estado gasoso: é uma forma de agregação da matéria em que os corpos conservam suas moléculas bem separadas de uma das outras, com suas forças de atração recíproca pouco intensas em relação ao que se dá nos estados sólido e líquido. Um exercício: a imagem abaixo passa por qual tipo de mudança? Da esquerda para a direita. Na esquerda a gente tem aço e na direita a gente tem o aço derretido. Então ele vai passar de sólido para líquido, pois ele vai derreter o aço e assim transformando o aço em algo líquido. E esse foi a minha parte do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Olá, meu nome é Daniele e eu vou apresentar a primeira lei da termodinâmica. Na primeira lei da termodinâmica, fala que a energia de um sistema deve sempre se manter constante. Os conceitos são energia interna, calor e trabalho. Um exemplo é a máquina movida ao vapor. Quando o vapor da água recebe um calor de alguma fonte externa, pode aumentar a temperatura em alguns graus ou expandir e mover os pistões da máquina, realizando certa quantidade de trabalho. As fórmulas. A fórmula geral é Q, quantidade de calor, igual a T, trabalho, mais ΔU, variação de energia interna. A variação da energia, fórmula ΔU, variação de energia interna, igual a 3/2, N, números em mols, R, constante universal de gases ideais e T, temperatura absoluta. Ou ΔU, igual a 5/2, N, números em mols, R, constante universal de gases ideais e T, temperatura absoluta. A fórmula do calor é Q, quantidade de calor, M, massa, C, calor específico e ΔT, variação de temperatura. A fórmula do trabalho é T, trabalho, igual a P, pressão, e ΔV, variação de volume. Exercício. O trabalho realizado em um ciclo térmico fechado é igual a 100 joules e o calor envolvido nas trocas térmicas é igual a 1000 joules e 900 joules, respectivamente, com fonte quente e fria. A partir da primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna nesse ciclo em joules é A, 0, B, 100, C, 800, D, 900 e E, 1000. A resolução. A resposta correta é a letra A. A variação da energia interna deve ser nula, já que a máquina voltará a operar com a mesma temperatura que se encontra no primeiro do ciclo, no início do ciclo. Foi realizada esta fórmula. ΔU, variação de energia interna, igual a Q, quantidade de calor, menos trabalho. ΔT, variação de temperatura igual a 0, ΔU, variação de energia interna igual a 0. É isso, muito obrigada, espero que dê para entender. Olá, meu nome é Kailane e eu vou apresentar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica trata da transferência de energia térmica.
Isso quer dizer que ela indica as trocas de calor que têm tendência para igualar temperaturas diferentes, o que acontece de forma espontânea, e o que nada mais é do que equilíbrio térmico. Na segunda lei da termodinâmica, temos dois conceitos básicos. O calor é transferido de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura e todo processo tem perda porque seu rendimento é sempre inferior a 100%. Não podemos deixar de falar das máquinas térmicas, que são um dispositivo que opera em ciclos, transformando a parte da energia térmica em energia mecânica, rejeitando o restante da energia térmica adquirida. Podemos usar como exemplos motores movidos a gasolina, a álcool, os motores movidos a vapor. Temos dois enunciados. O enunciado de Clausius diz que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para o corpo de temperatura mais alta. Tendo como consequência que o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para a mais baixa, e que para o fluxo seja inverso, é necessário que um agente externo realize o trabalho sobre esse sistema, como os refrigeradores, que fazem o trabalho inverso. O enunciado de Kelvin Planck diz que é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em um trabalho. Este enunciado implica que não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%, ou seja, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não é transformada em trabalho efetivo. A segunda lei da termodinâmica é expressa pela seguinte fórmula. Essa é a fórmula de rendimento. O N significa rendimento, QA significa calor fornecido por aquecimento e o QB significa calor não transformado em trabalho. O exercício que eu trouxe é do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar o calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que a. Sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. B. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. C. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. E D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. A resposta correta é a letra D, pois todo processo tem perda porque seu rendimento é sempre inferior a 100%. Obrigado por assistir até aqui. O trabalho foi feito pelo aluno Felipe, a Daniele e eu, Kailane. Obrigada.